Glória a Deus, muito boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a descida do Espírito Santo. O que foi aquele movimento espetacular que inaugurou uma nova etapa na vida da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz, como você deve se lembrar, no livro de Atos, no capítulo 2, que os discípulos e os apóstolos estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu como que um vento impetuoso e línguas repartidas de fogo foram vistas ardendo sobre a cabeça de cada um deles. Ou seja, cerca de 120 pessoas que estavam reunidas em uma mesma casa, orando incessantemente pela presença do Senhor. E diz a Bíblia que depois que o Espírito Santo invadiu a casa, eles começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E diz o versículo 4, e todos... não metade, não 10%, não 20 pessoas, mas das 120 pessoas que resolveram ir para aquela casa, orar e buscar pela presença de Deus, diz a Bíblia no versículo 4 do capítulo 2 do livro de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que isso aconteceu? E o que falta, se é que falta, aí cada um vai procurar olhar para si próprio para poder se examinar. O que falta para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, como a igreja primitiva foi na época de Atos, na época em que Lucas registrou esse momento? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos observar que, logo depois que Jesus ressuscitou, eles passaram, diz a palavra de Deus, conforme registra Lucas, nos versículos anteriores a esse versículo que nós lemos aqui, a palavra de Deus diz que os discípulos, juntamente com Jesus Cristo ressurreto, passaram 40 dias com Jesus, fazendo o quê? Falando de política, falando dos seus assuntos pessoais, não. Lucas é enfático ao afirmar, eles passaram 40 dias falando das coisas do reino de Deus. Essa é a primeira coisa que eu observo no livro de Atos para que eles pudessem viver esse momento de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Passaram 40 dias com Jesus, o Jesus Cristo vitorioso, o Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que venceu a morte. A partir daquele momento que eles viram a glória de Deus completa no Filho unigênito do Pai, eles passaram então a deixar de lado um pouco as suas coisas pessoais e passaram a voltar o seu olhar apenas para o reino de Deus. Logo em seguida, quando Jesus está para ascender ao céu, a palavra de Deus diz que Jesus aconselha cada um deles, olha, voltem para Jerusalém. Eles estavam no Monte Olival e diz a palavra de Deus que Jesus ordena, voltem para Jerusalém e aguardem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A segunda coisa que eu observo é que Jesus disse, fiquem no lugar em que eu determinei, fiquem naquele lugar em que eu tratei com vocês, em que eu consolidei o meu ministério na vida de vocês, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito venha e desça. A palavra de Deus então diz que eles voltaram para Jerusalém e ali permaneceram, orando por mais 10 dias. Depois dos 40 dias que passaram com Jesus, eles oraram por mais 10 dias. Eles não sabiam por quanto tempo eles teriam que orar, mas diz a Bíblia que todos estavam unânimes, perseverando em oração. A palavra de Deus então nos diz que no 50º dia, o que realmente traduz a palavra Pentecoste, que vem do grego, que significa 50º. A palavra de Deus diz que no 50º dia, no dia de Pentecoste, que é o dia relativo à festa das primícias, ou à festa da colheita do povo de Israel, nesse dia, uma colheita sem igual foi feita pela Igreja de Cristo. A colheita do Espírito Santo. Uma colheita que jamais acabaria, uma colheita que jamais teria fim, uma colheita que marcaria para sempre a história da Igreja. No dia de Pentecostes, que é o dia da colheita, o dia da festa das semanas para os judeus, no dia de Pentecostes, caiu o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a igreja de Cristo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, a pregação deles começou a ter impacto sobre a vida de cada pessoa, porque todos os que foram visitar Jerusalém ouviram eles falarem em línguas estranhas, mas ouviram-nos falar sobre a glória de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo nesse dia, você não vai precisar medir esforços, você não vai precisar guerrear na força do seu braço, você não vai precisar brigar, você não vai precisar gritar. O que você vai precisar é abrir a boca e o Espírito de Deus vai falar por você, através de você, e pessoas vão se converter, pessoas serão curadas, pessoas serão saradas, pessoas serão libertas, pessoas conhecerão a glória de Deus que habitará em você, e você
será instrumento do poder de Deus nessa terra. Finalmente, se você for cheio do Espírito de Deus, sobre você, sobre mim, sobre você, se nós alcançarmos essa plenitude no Espírito de Deus, seremos tão cheios da presença e do poder de Deus, que sobre nós, e eu quero deixar esse versículo aqui para você, sobre nós se cumprirá a grande comissão determinada pelo Senhor Jesus Cristo, conforme diz lá em Marcos, no capítulo 16, 15. Quando nós formos por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura, se nós realmente crermos, seremos salvos, e além de salvos, nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, seremos capazes de beber coisas mortíferas e elas não nos farão dano, pegaremos nas serpentes e elas não conseguirão nos afligir, e nós imporemos as mãos sobre os enfermos e cativos e eles serão curados e libertos, em nome de Jesus. Busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo de Deus, e toda a obra de Deus será completa na sua vida, em nome de Jesus.